Fala galera, tudo bem? Micael Silveira aqui de novo. Bom, hoje eu trouxe um assunto muito interessante pra gente, que é sobre o Bitcoin e as criptomoedas. Esse assunto que tem sido tão falado ultimamente. Mas antes de começarmos a falar sobre o conteúdo desse vídeo, verifique se você está inscrito no nosso canal no YouTube, se está seguindo a nossa página no Facebook e também verifique se você está curtindo, comentando e compartilhando. Assim poderemos levar o nosso conteúdo a mais pessoas. O Bitcoin foi criado em 2009 por Satoshi Nakamoto através de uma carta. Essa carta foi enviada para algumas instituições financeiras e alguns locais, foi publicado. Só que esse tipo de criptomoeda é totalmente desvinculado do poder público, tendo iniciativa totalmente privada. E é por isso que muitas pessoas têm um certo preconceito com essa criptomoeda. Bom, referente ao seu funcionamento, ela funciona através de blockchains, que é um bloco de registro onde acontecem todas as transações, onde mostram todas as transações. Ocorre que não dá para definir quem são os usuários, no caso, quem enviou e quem recebeu a criptomoeda. Contudo, é registrado através de um código que demonstra que houve essa transação. Sabendo como ele foi criado, nós devemos também saber como ele funciona, que também já foi explicado. Mas surge então um questionamento que a maior parte da população tem. É crime utilizar o Bitcoin? Primeiro nós devemos entender uma coisa. Existem países que são proibidos, existem países que são legalizados e existem países que estão no meio termo. Não é proibido, mas também não é legalizado. Antes disso, vamos definir o que é o Bitcoin. Será que ele seria uma moeda fiduciária ou uma moeda eletrônica? Bom, nós devemos então ir à luz do direito e ver como funciona o sistema financeiro brasileiro. Quem é responsável pela emissão de notas e valores, no caso as moedas que nós conhecemos, as moedas comuns, é o Banco Central. O Banco Central emite as notas que são moedas fiduciárias, essas que nós damos um valor, e ela serve como forma de pagamento, atribuímos ela um valor e para comprar algum produto. Contudo, então nós não podemos dizer que essas moedas digitais, o Bitcoin em específico, é uma moeda fiduciária. Em contrapartida, seria então o Bitcoin uma moeda eletrônica? Bom, também não é. Moeda eletrônica nada mais é do que uma representação da moeda fiduciária através das instituições financeiras bancárias na internet. E elas são regulamentadas através do Internet Bank. Aí a gente se pergunta, então onde são inseridas essas moedas digitais? Tá bom, e a moeda digital é crime ou não é? É errado ou não é? Nós verificamos várias vezes passando nas mídias, nos jornais, que pessoas foram presas ao utilizar o Bitcoin e não sei o que, e começa aquilo tudo e você se pergunta, ah, Mikael, então quer dizer que não é crime, não é errado, e isso que passa no jornal é tudo errado? Calma. No Brasil nós temos algo que ocorre que é não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que são as pirâmides financeiras. Pessoas se oportunizam da vibe do momento de investimento em Bitcoin e criam empresas privadas para poder trabalhar o teu Bitcoin, prometendo ganhos absurdos de 20, 30% ao mês, que acaba sendo loucura, sendo isso quase que uma renda fixa desse valor. Nós sabemos que no mercado de risco, embora seja um mercado do próprio risco, não existem ganhos absurdos dessa maneira. Tá bom, Mikael. Então, como isso funciona? Eles acabam pegando teu dinheiro e trabalham ele de uma certa forma durante o tempo, mas com um passar do tempo acabam não conseguindo manter, porque você tem que colocar pessoas, embora você ganhe um valor acrescido, uma porcentagem em cima das pessoas que você coloca, daqui a pouco essa pirâmide não consegue se manter. E o Bitcoin nada tem a ver, você não precisa dessas instituições financeiras para adquirir o Bitcoin. Isso você consegue com as próprias operadoras naturais, que nós temos Mercado Bitcoin, Foxbit, uma própria chamada blockchain. Então é independente. O erro do Bitcoin está nas pessoas que aparecem para se aproveitar da vibe do momento para utilizar o teu dinheiro. Contudo, se voltarmos ao aspecto legal, nós devemos verificar que algumas instituições bancárias, como o próprio Banco Central, já disse através de um comunicado que quem utiliza ou retém criptomoedas ou Bitcoin ou as demais altcoins pode correr o risco de danos irreparáveis, exatamente por não conseguirem definir e por outro fator muito curioso sobre o Bitcoin, que é o que te interessa, a volatilidade. Bom, em determinado momento o Bitcoin costuma estar um valor, em outra hora está totalmente diferente. Se nós formos olhar o critério histórico que vai aparecer aí na sua tela, nós vamos verificar que ele começou com um valor muito irrisório. Começou a 21 centavos brasileiro, mais ou menos em 2010, nas operações,
Em 2017 nós tivemos um dos ápices que foi R$ 80.000 e hoje, dia 4 de janeiro, data que está sendo gravado esse vídeo, ele chegou a R$ 170.000, como também está aparecendo aí na sua tela. Aí eu te pergunto, essa moeda é ou não é interessante? Por que tantas pessoas caíram e ela continuou funcionando? É exatamente por causa desse aspecto. Aparecem pessoas externas e se aproveitam da vibe do momento. E aí, é ilegal ou não é? No Brasil, não é ilegal. Contudo, existem países que são totalmente ilegais e é considerado crime, que é o caso da Bolívia. Na Bolívia é estritamente proibido e é considerado crime. Existem países que são interessantes, exemplo a República Tcheca. Lá eles aceitam o Bitcoin como forma de pagamento e para mim isso é incrível. E isso atrai também pessoas que utilizam para se desfrutar naquele país. E aí, Mikael, você recomenda comprar Bitcoin ou não? Bom, inicialmente eu não posso falar que é 100% que você não vai correr risco algum, afinal isso é um mercado de risco. Flávio Augusto deu uma entrevista muito interessante no The Noite que ele falou: nós corremos risco até ao sair de casa. Será que não seria interessante investir numa moeda dessa ou até mesmo nas demais? Em tudo é muito interessante a gente investir, só que devemos tomar cuidado com dois fatores que aparecem no meio do caminho, principalmente para quem começa a investir. O primeiro deles é a ambição e o segundo é a ganância. Nós devemos tomar cuidado. A ambição é natural de todas as pessoas terem, quererem mais, quererem alcançar longos lugares, conquistas, alcançar o sucesso. Só que tem um determinado momento que a gente extrapola e já chega no campo da ganância. Aí é totalmente errado, é quando a gente quer além do que é possível. A gente quer ir além da ambição. E isso é totalmente errado e prejudica principalmente o nosso crescimento. Nesse mercado de risco, nesse mercado financeiro, todo cuidado é pouco. Então, se você já teve sua margem de lucro, seja lá no que for, se teve sua margem de lucro, venda. Se teve sua margem de lucro e ainda quer mais, cuidado para a ganância não tomar conta de você e você não acabar não caindo no irreparável. É interessante porque aí você se pergunta: Mika, você nunca errou? Cara, eu errei. Sabe o que aconteceu? Quando eu comecei a mexer com Bitcoin, entender como é que funcionava o Bitcoin, eu caí numa ladainha muito interessante, que são as pirâmides financeiras. Embora eu tenha perdido dinheiro nessas pirâmides financeiras, eu acabei recuperando um valor quase que dobrado daquele. E o que mais me favoreceu nisso tudo nem foi o retorno financeiro, foi a aprendizagem. Não adianta você chegar em qualquer lugar e você achar que vai vencer e acertar em tudo. Grandes pessoas que chegaram ao sucesso, elas passaram por extremos fracassos. Então, fracasso é comum, os desafios são comuns no caminho, mas eles devem ser dirigidos com aprendizagem. Se não te serve de aprendizagem, você comete os mesmos erros, acaba que você se torna assim um fracassado. Então, a dica que eu dou hoje para você: fique atento ao mercado financeiro, fique de olho nas criptomoedas, elas podem te surpreender e arriscar é natural. Então, para sua vida, independente se seja criptomoedas ou mercado financeiro no total, que inclusive gravarei depois sobre ações, invista e corra riscos. Você pode correr o risco e em uma dessas ser uma pessoa de sucesso.